E aí comecei a ouvir Deus. Comecei a ouvir Deus. E bem no início dessa minha reconstrução familiar e reconstrução profissional, eu desenvolvi um produto. Eu tenho certeza que foi Deus, eu percebi Deus falar, faz isso. Veio a imagem para mim, e eu desenhei, não dormi, fiquei naquela imagem, e aí criei esse produto, e através desse produto, a partir daquele produto, daquele acabamento, todos os lugares que eu fui apresentar, levar para vender, as pessoas falavam, fantástico isso aqui, que acabamento bacana isso aqui. Então veio o desenho na sua mente. Veio o desenho na minha mente. No chuveiro. No chuveiro. Acho que Deus falou, vou passar a mão na cabeça desse careca agora, desse menino, e ele vai. E aí, realmente, foi muito positivo. E esse produto, eu consegui patentear, e a gente desenvolveu um trabalho, e foi crescendo esse trabalho. Uhum. Edson Sanchez, welcome to the Gringo do Sul podcast. Seja muito bem-vindo ao podcast do Gringo. Obrigado, Elias. Satisfação estar aqui com você. Não se assuste, tá? Primeiro podcast meu, né? Podcast é uma novidade para mim, que sou de mais tempo, ainda é uma novidade. Mas eu acompanho os podcasts, acompanho o seu, é muito bacana. Essa interação e essa comunicação atual. É novidade, não é, né? Porque você trabalhava na rádio, né? Você me falou. Foi uma experiência pequena de um ano e pouco. Uhum. Assim que eu saí da roça, que eu nasci, numa propriedade pequena, no sítio, trabalhei até 20 anos. Depois de 1 ano e meio que eu estava na cidade, já participando de um grupo de jovens da igreja, fazíamos um programa direcionado a jovens aos domingos. E aí faltou um locutor na rádio, me convidaram e eu tive uma experiência bacana, né? Por isso você tem esse vozeirão aí. Não. Faz a introdução pra gente aí, então, igual eu fiz. Welcome to the Gringo. Não tem como, não? Não. É muito tempo já, não, né? É o inglês aí que não vai me dar, né? É o inglês. Não é a voz. Não é a voz. Mas seja bem-vindo ao podcast do Gringo. Então, você está revivendo aqui, né? Sim. Antigas aí. Revivendo o som, né? O som. Quanto tempo você trabalhou no rádio? Trabalhei pouco tempo, 1 ano e pouco. Tá. Uma experiência pequena. Né? Então, hoje você é um grande empresário, né? Aqui da região, aí no ramo aí da piscina, né? Trabalhamos sim no segmento de piscinas há uns 10 anos para cá, né? Iniciamos um projeto no segmento de piscina de segurança para criança em piscina. Começamos nesse segmento. Max Pool. Produzimos e vendemos para a lojista de piscina para o Brasil. É um trabalho que eu tenho uma satisfação, porque eu desenvolvi muito do produto em si e desenvolvi no Brasil e protege crianças. Né? Ô Edson, quando você fala desenvolvi, né? Você desenvolveu o produto, foi algo original. Você teve uma ideia que ninguém teve. Algo específico, um nicho. Porque, assim, cercas sempre existiram. Não, a cerca, ela nasceu, uma cerca para criança, uma primeira empresa, em 1964, nos Estados Unidos, num estado americano, que um vô criou para uma criança. Olha. Então, esse produto existe há um tempo, mas não tinha essa difusão, digamos assim, no Brasil. E quando a gente conheceu o produto, eu desenvolvi produtos cerca, eu desenvolvi acabamentos, desenvolvi a forma de furação, a facilidade de aplicar e desenvolvi um trabalho para que isso fosse para muita gente. E isso me dá uma satisfação, além de nós termos um crescimento profissional, protegeu muitas casas de possíveis acidentes. Sim. Então, você já fez muita coisa na vida, né? Fiz até porque já estou aí 58, próximo de 59, 28, né? 28, 29? 59. E aí, no longo da vida, como a gente foi buscando, sempre buscamos ter empresa, criar, e aí foi surgindo algumas experiências. Mas a idade do espírito? Espírito jovem que você tem, não é? Jovem sempre. Essa questão do empreendedorismo, né? Inovar, não é algo que você sempre busca?
Sempre busco. E assim, Deus nos dá alguns dons, né? Quais são os seus dons? Eu tenho alguns dons. Deus foi maravilhoso comigo. Eu gosto de gente que se ama, viu? Muito. E reconhece seus dons. Entre eles, eu tenho um dom de vender. Eu tenho facilidade de me relacionar com pessoas, de conhecer pessoas e de vender. Eu sempre vendi com facilidade. Você já leu algum livro de vendas? Li alguns livros, já fizemos alguns cursos, algumas técnicas de vendas. Mas é natural seu. Natural, eu tenho essa facilidade e muitas vezes eu faço um negócio, faço venda e eu paro assim para agradecer porque eu falo, olha, como eu cheguei a esse final aqui com essa venda. Então sempre foi natural o meu. E esse dom é um dos dons que Deus me deu. Eu tenho um dom de cozinhar, eu gosto muito de cozinhar, assim como hobby, né? Mas num período da minha vida eu precisei de cozinhar para ter recurso, para me manter. Eu também utilizei disso. Elias, eu penso assim, ó, Deus nos dá muitos dons. Sim. E nós, como cristão, se a gente na vida seguir os 10 mandamentos, a gente já faz muita coisa, né? Se a gente fizer o básico, seguir as regras básicas, né? Já tá em bom caminho. Já é em cima da média. Eu falo que já é em cima da média, viu? Então, entre os 10 mandamentos, nós temos honrar pai e mãe. Sim. Que é muito forte, né? E eu tive isso comigo já há um tempo, e tenho isso no meu coração. Deus te dá os dons. Deus te deu esse presente. Isso é uma graça de Deus. Sim. O quê? Você fala esse podcast. O dom que você tem, o que você sabe fazer. Cada pessoa. Né? Eu tenho facilidade de trabalhar com metalúrgica, eu tenho facilidade... Eu adoro a parte de medicina. Cada um tem sua facilidade e tem que pensar e descobrir seu dom. E Deus dá esses dons. Eu creio em Deus e creio que Deus dá essa graça e dá os dons para a pessoa. E aí eu me volto um pouco para os 10 mandamentos. Honrar pai e mãe. Deus não é nosso pai? Sim. Quando ele te dá um dom, você não tem que honrar o dom. Você não tem que honrar o presente que você ganhou do teu pai? Sim. Como é que você honra o presente que você ganhou do teu pai? Fazendo o seu melhor. Botando em prática. Botando em prática. E aí, para isso, nós precisamos do quê? Acreditar. A fé. A fé, perceber o dom e, dentro disso, acreditar. Sim. O suficiente para botar em prática. Então, na minha vida, eu sempre tive isso. Né? Desde da oportunidade que eu tive de trabalhar numa rádio, fui lá, fiz. Depois foi surgindo outras oportunidades, fui buscando. Eu sempre tive muita disposição. Se você olhar para trás na sua vida, você sente que você pode dizer que você deu o seu melhor em cada fase? Por mais que às vezes faltou conhecimento, em muitos momentos a gente erra na vida, né? Mas você sente assim, não, pelo menos eu dei meu melhor. Naquela área ali, Eu sempre dei o meu melhor. Eu sempre acreditei muito em mim. Inclusive, eu tive empresa que eu tive problemas com a empresa por questão de não ter todo o conhecimento administrativo, todas as informações, toda a tecnologia que nós temos hoje. Você imagina, em 1990, nós não tínhamos celular, nós não tínhamos WhatsApp, nós não tínhamos sistema no computador. Aliás, não tinha computador. Então, você não tinha muitas facilidades e, às vezes, você acabava errando no andamento dessa empresa, no desenvolvimento, ou na área financeira, ou na área comercial, você acabava errando. E eu, nesse trajetória minha, eu tive alguns insucessos com a empresa. Eu abri várias empresas. Várias tive que parar, eu tive que recomeçar. É assim, Elias, eu saí do sítio, né, com 20 anos. Aí fui para uma cidade e logo, depois de 1 ano e meio, 2, eu tive a oportunidade de abrir uma fábrica de camisa. Eu iniciei uma fábrica de camisa, mas num período difícil, um período que nós tínhamos um dinheiro chamado cruzado. Não era cruzeiros? Cruzeiro? O que é? Cruzado foi antes do cruzeiro ou depois. Nós tivemos o cruzado. Foi um dinheiro que teve pouco tempo. E aí o país não estava fácil, né?
Aí já veio uma dificuldade, tive que parar de novo. Aí foi onde eu fui trabalhar, que eu tive uns 2 anos de CLT, mas... Não, após essa camisaria, eu montei uma frutaria, depois vendi essa frutaria bem vendida e construí uma casa para mim casar, que eu casei, eu tinha 25 anos. Olha. E aí, eu logo em seguida comecei a trabalhar como representante, e eu montei várias empresas. E tive vários sucessos e insucessos. Então, essas trajetórias de você acertar e errar, te dá uma experiência, né? Sim. Te dá uma experiência. Você, quando tem uma idade, por exemplo, 30 anos, você tem uma energia, uma velocidade, né? Hoje o meu filho tem 32. Eu vi que você tem 30. 30. Poxa vida, olha que beleza, né? Mas é tudo graças ao nosso pai, né? Graças a ele. Bênção e graça, ele dá certos dons, a gente vai correndo atrás, igual Vai louco. buscando. Mas eu sempre tive, eu nunca tive dinheiro para iniciar a empresa, eu sempre tive iniciativa. E eu sempre acreditei muito. Primeiro em Deus, acreditei no meu país e acreditei em mim. Você acreditou no seu país? Você sempre acreditou? Eu sempre acreditei no meu Mesmo país. com todas as ondas, Mesmo. os altos e baixos, Mesmo. crises políticas. Porque se você parar um pouquinho para pensar, ainda hoje, nós temos muito o que fazer no país. Nós temos muito o que fazer no Brasil. Então, quando a gente tem o que fazer, levar a criar, você tem oportunidade. E aí, nessa trajetória, eu sempre acreditei em mim, sempre acreditei em desenvolver, em ter meu negócio. E nessa trajetória, eu tive a oportunidade de conhecer alguns países. Numa empresa que eu tive um sucesso, que foi bem por um bom período, e eu acabei fazendo 4 cruzeiros e conheci em passagens rápidas. Mas por onde eu passei, eu acho que eu passei em 14 países. Por onde eu passei, eu não vi a nossa energia de brasileiro. Você conheceu já 14 países, ou naquela trajetória? Conheci rapidamente, né? Rapidamente, tá. Você está num cruzeiro, para aqui hoje. Ah, Eram cruzeiros, eu conheci bem a Itália, bastante a Itália. Conheci a Espanha, porque minha mãe nasceu lá, tem um pouquinho mais de conhecimento. Mas aonde você anda, você não vê a produção que nós temos aqui. Você não vê uma terra abençoada como essa, que produz. Né? Um clima como esse, você enfrenta muito frio, ou às vezes muita pedra. Tem desastre natural, gente. Desastre natural. Então nós temos um diferencial de produção muito grande. Agora nós temos um povo com uma energia muito grande. Quem já saiu do Brasil, quem viajou, você sabe. Você está num outro país. Chegam uns barulhentos lá, olha o brasileiro chegando. O cara feliz, sorrindo, todo, né? Você sabe quando é um brasileiro. E esse aqui é o melhor café. E aí eu tive oportunidades por acreditar e por aceitar e acreditar nesse dom que Deus me deu, que é a venda. Então, relacionamentos, né? Isso já me relacionou e já me fez desenvolver, empresa crescer e também nessas insucessos que eu tive de empresa, eu tive um insucesso que foi aí uns 10 anos atrás, uma empresa que já tinha 15 anos no mercado, e esse insucesso ele me machucou um pouco, porque foi nessa empresa que eu tive a oportunidade de viajar, de ter tudo isso. De quê? Oi? Essa empresa? Era uma empresa no segmento de decoração. E eu fui perdendo, fui errando e tive que recomeçar. Mas eu vinculo muito a minha história, com essa crença que eu tenho, e essa força de venda e de acontecer as coisas, mas eu hoje, depois de uma leitura e de viver muitas coisas, eu relaciono isso muito com Deus. Então, nessa empresa que eu tive um insucesso, que eu tive que recomeçar 10 anos atrás, eu tive um insucesso por várias coisas, por incompetência de várias coisas. Mas uma realidade, eu tenho que assumir, se admitir, eu tive esse insucesso porque eu não vivia na verdade.
Tá. Me fala um pouco sobre isso aí. Eu não vivia na verdade. Eu não vivia em sintonia com Deus. Eu estava presente na minha igreja, na minha religião. Estava presente com a minha família, mas não estava presente de alma. E eu não tinha verdade comigo. Era mais um ritual. Era um ritual. Porque... Eu não tinha verdade, e por eu não ter verdade, não estou culpando a isso. Mas o sucesso eu culpo pela verdade. Tá. Porque depois desses 10 anos, quando eu passei por uma crise, que eu perdi o que eu tinha e quase perdi a família, que é o bem maior que nós temos, quase perdi a família por essas inverdades minhas, mas por Deus, pela esposa maravilhosa que eu tenho, que me perdoou, me mostrou Deus, me pegou na mão. Eu recomecei. Eu recomecei e tudo que eu faço desse período para cá, que eu vivo hoje feliz, na verdade, tudo que eu faço prospera. Olha, você sempre vive na luz. Vivo na luz. Hoje, o que eu vivo é verdade. Eu não tenho uma vírgula. É verdade. Tudo que eu vivo é verdade. Eu vejo refletir. E depois dessa vivência, Elias, eu comecei a ver, em alguns momentos, a ouvir Deus. Você começou a ouvir Deus. Comecei. A voz de Deus. Porque assim, quando você está em sintonia, Deus fala com você. Deus fala com a gente. Deus fala com todo mundo. Porque nós somos filhos, né? Sim. Somos filhos. E então, muitas vezes na minha história, do passado, dos meus insucessos e da situação que eu cheguei, quando eu avalio, analiso, paro para pensar, eu hoje, depois do que eu passei, eu vejo que em alguns momentos Deus falava comigo. Ah, tá. Você não estava escutando. Não estava escutando. Deus estava falando. Mas Deus falava comigo. Aí você olhou, tá, aquele momento ali, ele falou aquele momento isso, que eu fiz, que eu não deveria ter feito, que eu fui para esse caminho que eu não deveria ter ido. Porque às vezes ele usa pessoas, você concorda? Usa pessoas, usa situações. Então, você recomeçou 10 anos atrás, né? 10 profissionalmente anos. E também na família, você conseguiu resgatar muita coisa ali, né? Você teve alguma experiência com Deus nessa virada de chave? Ali, uma específica, Deus falou, talvez Deus ali, porque eu já tive momentos na minha vida onde Deus desenhou, a linha na areia, né? Não sei se é essa expressão em português, mas era Deus desenhando uma linha. Você falou, você passar dessa linha aqui já era. Porque Deus é paciente, mas não é infinito, não é ilimitada a paciência de Deus, né? Então, já tive esses momentos, Deus fala assim, olha, se você passar daqui, acabou. Mas se você for por aqui, sua vida vai ser abençoada. Foi algo assim? Foi. Só que eu passei. Ah, tá. Você passou da linha. Eu passei da linha. Mas mesmo assim, Deus te deu a chance. Deus me resgatou. Usou um anjo, que foi minha mulher, e me resgatou. Resgatou literalmente. E isso eu tive a minha família comigo. Eu também me dispus a reconstituir, a me reconstituir. Abaixar a bola. E fazer. Eu fui fazer o que era necessário ser feito, conforme a orientação da minha esposa. Era uma condição, inclusive, a gente vai continuar, tem essa condição. Você aceita? Eu aceitei, fiz e comecei a perceber. E aí comecei a ouvir Deus. Você começou a ouvir? Comecei a ouvir Deus. E bem no início dessa minha reconstrução familiar e reconstrução profissional, eu desenvolvi um produto. Eu tenho certeza que foi Deus, eu percebi Deus falar, faz isso. Eu lembro 2 anos atrás, né, ali que você me falou um pouco sobre, que era uma peça, e eu lembro que você estava era em casa, que você estava num momento de desespero. Era uma 2 horas da manhã, falei, vou tomar uma ducha aqui para ver se eu durmo. É a hora que eu estava no chuveiro. Isso. Veio a imagem para mim, e eu desenhei, não dormi, fiquei naquela imagem, e aí criei esse produto. E através desse produto, a partir daquele produto,
daquele acabamento. Todos os lugares que eu fui apresentar, levar para vender, as pessoas falavam, que fantástico isso aqui, que acabamento bacana isso aqui. Então veio o desenho na sua mente. Veio o desenho na minha mente. No chuveiro. No chuveiro. Eu acho que Deus falou, vou passar a mão na cabeça desse careca agora, desse menino, e ele vai. Ele vai. E aí, realmente, foi muito positivo. E esse produto eu consegui patentear, e a gente desenvolveu um trabalho, e foi crescendo esse trabalho. E depois disso, eu fui me recuperando, fui recuperando pessoa, né? Fui me tornando uma pessoa de Deus. De caráter, assim. De caráter, de Deus. E meus negócios foram desenvolvendo. A partir daí, desenvolvi mais uma empresa com filho. O ano passado, desenvolvi uma empresa com a filha e um genro, na verdade. Mas tudo no segmento eles tocam. Mas tudo que aconteceu, eu fui percebendo a mão de Deus em muitos momentos. Então, eu tenho essa fé comigo, que você tem que acreditar em você, tem que acreditar, tem que fazer esse trabalho, acreditar que você vai crescer, vai desenvolver. Sim. Por que você acha que as pessoas deixam de correr atrás dos sonhos delas? Por que elas deixam de acreditar, perdem a esperança? Eu acho que nós temos, se falando de Brasil, culturalmente, 50, 60 anos atrás, a maioria de nós temos descendências, 50% do brasileiro tem descendências de africanos, que sofreram muito, injustamente, é um absurdo. Mesmo os europeus, como a minha mãe que veio da Espanha, meus avós, viveram nas fazendas de café como escravos, né? Como colonos trabalhando na fazenda. Não criaram uma mentalidade de empreendedor. De liberdade. De liberdade, de ser dono de si próprio, de desenvolver. Sim. Então, essa nossa miscigenação, o nosso povo, eles viveram muito oprimido. Então, por si, eles não têm essa liberdade de fazer por si. Porque o americano, né, a origem do americano é dos ingleses que foram buscar liberdade de religião, de expressar sua religião, sua fé, né? Então, eles foram assim, nós vamos ir para ser livres, né? E a origem do Brasil foi ao contrário, né? Nós vamos ir lá para ser escravos. Foi muito oprimido, né? Há muitos anos. E aí, eu não vejo, eu acho que tem muita influência cultural, porque a gente vive com as pessoas, tem amigos, e você vê como que você não acredita que você pode, como que você não acredita que você pode desenvolver, mesmo você ser empreendedor com a tua empresa, mas você pode ser empreendedor dentro de uma outra empresa, mesmo como funcionário. Pode ser empreendedor como dentro de qualquer tipo de organização, seja por lucro ou não. Você pode ser um CLT empreendedor e tem dentro das empresas, você vê a diferença. Daquele que é empreendedor, daquele que antecipa, daquele que trabalha até depois, que ele entrega mais antes de saber o que ele vai receber. Ele acredita na empresa, ele acredita no trabalho, ele vai em frente. Como, então, fazer as pessoas acreditarem, né? Acho que tem muitas formas, né, de fazer isso, de influenciar isso. Na verdade, é a razão, uma das maiores razões pelo qual eu iniciei esse podcast, né? Para ajudar as pessoas a acreditarem também. Em si, em Deus, no seu país. Como que você acha que a gente consegue fazer isso? Eu acho que isso é exemplo. Né? Dando exemplo de vida. Dando exemplo de vida. Então, você vê empresas pequenas ou pessoas que teve alguma ação e cresceu. E o outro, por que não? Onde eu nasci, eu tenho amigos lá da minha época que frequentavam a mesma escola que eu frequentava, que está lá no sítio. Não evoluíram, tiveram filhos, tiveram a família, têm netos, mas estão lá numa vida muito simples, muito humilde, não evoluíram. E poderia ter tido a oportunidade, mesmo naquela propriedade pequena, de ser diferenciado, né? Você acha que as pessoas, tem gente que tem mais fome do que outras? Sabe, eu quero mais da vida, eu quero mais de Deus, eu preciso descobrir, né?
Porque tem aquele ditado, né? Que o cemitério é o metro quadrado mais caro do planeta, né? Onde os sonhos estão enterrados, né? Então eu penso muito nisso. Eu penso no final da minha vida. Quando eu me imagino no final da minha vida, eu falo, cara, eu quero me dar o meu melhor. Eu tenho muita fome para ver as coisas acontecer e para descobrir assim, quais são os meus limites, o que eu consigo alcançar nessa vida. Você acha que as pessoas têm um nível de fome mais do que outras, menos? Eu acho que tem, isso é tudo influência do meio. É, né? Né? Uhum. Então, eu tive um pai, eu nasci, meu pai já tinha 44 anos. Uhum. Para 45, minha mãe tinha 42, que eu nasci em 65, minha mãe tem 42. Uhum. Meus pais, eles eram analfabetos. Mas quando eu tinha 7, 8 anos de idade, meu pai, num sítio lá, num lugarejo lá, comprou um bar, uma merceariazinha. Trabalhou por um período, uns 3, 4 anos, depois não deu certo. Mas ele teve uma atitude empreendedora. E eu tinha 7, 8, 9 anos. Você viu aquilo? Eu vi aquilo. Então, para mudar, para que essas pessoas tenham um pouco de coragem, a gente tem que começar a dar exemplo. Né? Então, eu penso assim, que as pessoas têm que fazer. Às vezes você tem uma bela de uma ideia, desenvolver um produto, de fazer um tipo de trabalho, de criar alguma coisa dentro da empresa que você atua, da tua profissão, e você tem um pouco de receio. Eu penso que você não deve ter receio, por 2 motivos. Primeira coisa, Deus te deu essa ideia, te deu essa oportunidade, porque Ele acredita em você. Né? Claro. Segunda coisa, se você não faz por você, faça pelo teu filho. Faça pelo teu filho. Faz por alguém. Para ele ver como é que pode. Faz pelo teu irmão mais novo. Faça pela tua namorada, pela tua esposa. Faça por alguém para que sirva de exemplo, que vá. Ou seja, não viva por si. Não seja egoísta. Que ser egoísta é viver por si. Se você não quer deixar um legado, você acha que... Às vezes a pessoa acha que não está afetando os outros, mas você está deixando de inspirar alguém. Não é? Exatamente. Quando você não busca seus sonhos, você não corre atrás dos seus sonhos, você está deixando de inspirar alguém. Isso é uma certa forma, né, de egoísmo. Olha, eu estou bem à vontade com você aqui, Elias, e isso aqui não tem nada conversado, nada planejado, estou te conhecendo melhor agora. E quando você fala de egoísmo, eu penso assim, olha, você deixa de fazer, você está sendo egoísta. Primeiro, você está sendo egoísta porque você não está permitindo até que você erre. Às vezes o egoísmo é grande, não vou me arriscar, porque o que vão pensar de mim? Se eu fazer isso aqui e dar errado, se eu fazer e não dar certo, o que vão pensar de mim? É um egoísmo que... Esse pensamento você considera um egoísmo, né? O que vão pensar de mim? Por quê? Você está pensando no eu. E por que eu não posso errar? Por que eu não posso? Todo mundo errou. Eu posso estar sempre tentando acertar, buscando e tentando acertar. Mas não posso ser egoísta a ponto de não tentar? De paralisar por isso, né? E daí você vai ser exemplo para quem? Hoje eu tô no... Esse aqui é o episódio 26. 26 ou 27. Eu ainda não sei se vai dar certo. Eu não tenho certeza, né? Será que esse podcast as pessoas vão gostar e tal, mas e se eu não tentar? Né? Tem que tentar. Chegando no final da vida. É o caminho que te leva... Você está lá, o caminho faz parte para você estar lá. Então você tem que ir ajustando, né? Chegar no final da vida, e se eu não... Nossa, imagina aquela peça, o desenho que Deus te deu. Ficar a vida inteira. E se eu tivesse executado aquela ideia? E se eu tivesse pedido perdão? Imagina quantas pessoas vivem assim, né? Mas é só se a pessoa quer ser ajudada, né? Que a gente pode ajudar, né? Então, porque tem uma frase que tem um ditado aí, é preferível você se arrepender de alguma coisa do que se arrepender de não fazer. Só que tem que cuidar com essa frase, né? Também tem. Você tem que cuidar, porque você pode fazer uma coisa... Vontade, nós temos. Ser humano tem vontade.
Aí você pode fazer uma achar coisa qualquer errada coisa... e depois se arrepender e tá tudo bem. Não é bem assim, que né? também tem que ter sabedoria. Tem que ter sabedoria. Saber o tempo. Para viver. Aí volta para os 10 mandamentos para viver no caminho certo. Sim, né? sim. Tem que usar essa sabedoria e viver no caminho certo. Mas é melhor você ter que dar um passo para trás, ter que rever, ter que pensar, do que passar 5 anos e você ver alguém fazendo o que você pensou em fazer. E esse alguém está muito bem, está com sucesso, está com as coisas encaminhadas, família, ok? E você fala, poxa vida, eu pensei em fazer isso, não fiz. Sim. Isso o Vinícius, ele deve estar olhando o seu exemplo, né? Ele deve ter visto o seu exemplo. O Vinícius, tá seguindo é meu filho mais velho, né? Tem um casal. Eu sou muito feliz com os meus filhos. Por quê? E meus filhos, meu genro e minha nora, são muito felizes. Porque ambos têm CNPJ. Ambos têm CNPJ. Então, meu filho tem CNPJ, a minha filha, que é enfermeira, que é especialista em tratamento de ferida e colonoscopia, ela é uma enfermeira estomoterapeuta, tem um consultório dela, tem CNPJ. Né? E meu genro também tem CNPJ. Minha nora, fisioterapeuta, também tem seu CNPJ. Trabalha por si, empreende. Isso é uma das coisas que me deixa feliz. De ver que tudo que eu passei, tudo que eu tentei, refletiu. E eu vejo que eles têm coragem para desenvolver, para trabalhar. Eles têm a coragem e é aquela liberdade interna, né? Queria uma ressalva aqui. Eu não sou contra quem é CLT. Com certeza. Não. Mas seja também um CLT empreendedor. Faça com muita garra, com muita vontade. Isso. Né? Defenda a sua profissão, defenda o teu trabalho. Eu falo assim, eu falo sobre pensar como dono, né? Porque às vezes as pessoas, elas pensam assim, não, eu não sou pago por isso. Ou não, eu só trabalho até às 5. Acabou, bateu o cartão, não, acabou. Não trabalho 5 e 1, não trabalho mais 1 minuto. Isso não é ser empreendedor. E aí isso é um ato limitante. Porque aí você não está tendo generosidade, né? Então, sempre que eu trabalhei, eu sempre busquei fazer mais do que eu fui pago para fazer. Eu aprendi isso. Faça mais do que você é pago para fazer. Isso é o compromisso. E muitas vezes, quando a gente fala em compromisso, fala em desafio, e para mim o compromisso não é com a empresa ou com o outro. Compromisso é com você. Que compromisso que você tem com você que você não pode fazer um pouquinho a mais. Você não pode dar espaço. Né? É aquele pensamento, mas eu não sou pago por isso. Essa mentalidade ela precisa ser trocada por, não, eu vou além. Esse que pensa, não, eu vou além, mesmo que não estão me pedindo, é esse que vai crescer. Em todas as áreas. Todas as áreas. Desde o pequeno ao trabalho mais comum, né? Desde uma doméstica, que ela pode estar trabalhando como doméstica numa residência, e alguém vê ela e querer levar ela para uma empresa para ela servir cafezinho, não importa o trabalho que você tem. Sempre vai ter alguém relacionado com você, sempre vai ter alguém te vendo e sempre vai existir oportunidades. Então, você ter essa sintonia, essa busca, você vai crescer. E isso, na minha visão, no Brasil, é muito positivo. Positivo, né? Você se considera uma pessoa que pensa mais sobre o passado ou o futuro? Só o futuro. Você pensa no futuro? Não muito longo. Eu até os meus 50 anos, empresa que eu tinha, eu fazia muito planejamento estratégico, planejamento para 5 anos, 10 anos. Hoje eu já não faço mais isso. Não? Não. Eu vivo muito presente. Eu tenho um planejamento aí para 2 anos, 3 anos. Não faço um planejamento muito longo. Não muito longo, né? Eu vivo muito presente e o passado, você não muda nada do passado. Nem ontem nós não conseguimos mudar. Consegue. Se você pediu perdão por quem precisa pedir, se você limpou o que tinha que limpar, vai embora para o futuro, né? É um dos desafios e um dos pontos mais difíceis da nossa vida, né? Da nossa vivência, da nossa vida. Eu, quando tive há 10 anos atrás, essa dificuldade, que não era só profissional, também era pessoal, né? Por erros que eu cometi, coisas minhas. A maior dificuldade, Elias, que eu tive, e um tempo grande, o maior sofrimento,
Foi eu me perdoar. Você se perdoar? É. Sim. É Sim. difícil. Aham. Levei um tempo. Aham. Enquanto você não se perdoa, você acaba olhando para trás. Porque você quer consertar uma coisa que não dá mais para consertar, que já passou. Né? Mas aí vem Deus falando com a gente. Porque se Deus nos perdoou, e nós? Nós somos quem? Vamos nos perdoar, vamos abrir a próxima porta e vamos olhar para frente. Vamos ser melhor da agora para frente, porque é assim. Né? Então, você e sua família, vocês são católicos? Católicos. Eu não sabia. Somos católicos e somos católicos de verdade, né? Sim, sim, sim. Participamos. É porque o que eu falei aqui no começo, né? Não é por causa das nossas diferenças que a gente não consegue aprender um do outro, né? Então, assim, você já me acompanha aí um tempo, Uns 2 anos, né? 2 anos. E você falou assim, não, eu quero te falar o que eu acho. O que você acha do podcast do Gringo? Você acha que esse gringo é meio doido, né? Não, você deve pensar assim, né? Eu acho bacana, acho bacana. Porque eu só falo um pouco sobre tudo. Entendeu? É que você vai, além do podcast do Gringo, você vai fazer uma pergunta aqui que eu acho do Gringo? Pode ser. Pode ser também? Você falou, não, eu quero te falar. Então, o que você acha dessa missão, do sonho brasileiro? Eu acho essa missão fantástica. Você vai abrir o olho de algumas pessoas. Eu, particularmente, acredito muito no Brasil. Eu já fui nos Estados Unidos, por exemplo. Eu tenho um cunhado que mora lá há 30 anos. Eu tenho um conhecimento lá. Né? Home of the free, because of the brave. Né? Estados Unidos, América, isso aqui veio depois que eu fiz minhas pazes com os Estados Unidos. Aí eu consegui colocar isso aqui. Que bom. Lar dos livres, a terra dos livres. Né? E lá, como aqui, todos os lugares são bons. Mas eu defendo a minha terra, eu nasci aqui. E o Brasil, ele tem muita oportunidade. Nesses 10 anos, o que eu consegui empreender e desenvolver, não conseguiria em outro país. Eu não conseguiria levar novos produtos e desenvolver e trabalhar da forma que eu tenho feito aqui. Eu acredito que nós temos muito a crescer, muito a desenvolver. Nós temos um espaço na área de serviço, na área de vendas, na área de produtos, e nós temos um diferencial muito grande do resto do mundo. Sim. Nós temos um povo misturado, que nós somos inteligentes, nós somos criativos pra caramba. Todo mundo é maravilhoso, mas vai na Suíça para você ver se não é tudo repetitivo, tudo igual. Qual que é o nível de criatividade deles do nível de criatividade do brasileiro? O brasileiro é fantástico. Então, é trabalhar e acreditar no país. Muita gente não acredita também no Brasil porque não conhece o Brasil. Porque não conhece. O cara nasceu lá no interior de Minas ou no interior do Paraná aqui, numa cidadezinha pequena. Foi uma vez em São Paulo e voltou. Não conhece o Brasil. Vai lá fora, volta e fala que o país não defende o nosso país. Mas nem conhece o nosso país. Sabia que tinha uma época da minha vida que eu não amava o Brasil, como eu amo hoje, porque eu não conhecia. Exatamente. Sabe o que eu conhecia? O que outros brasileiros me falavam sobre o Brasil. Os brasileiros que foram para fora e também não conhecia o Brasil. Exatamente. E aí eu fui ouvindo aquilo. Mas onde era a fonte do conhecimento deles do Brasil? De noticiário. O que é o noticiário? Para mim, a maior parte da missão de um noticiário é para injetar medo na sociedade. Porque você liga a TV, você só vê morte. Para dominar. Coisa horrível. Então, você injeta medo numa população, você controla ela. Isso, para mim, é muito óbvio. Então, eu não assisto essas coisas, porque eu não quero envenenar a minha mente. Tudo bem, de vez em quando você vai assistir, você quer saber, não, aconteceu alguma coisa aqui no Paraná e tal, você vai querer se informar, tudo bem. Agora, todo dia, consumindo informação negativa, você vai ter uma mente negativa, você vai enxergar seu país como um país horrível. E eu busco assim, quais são as inovações que estão surgindo na cidade? E na verdade, o Brasil, a gente tem uns 5 países aqui. Culturalmente, né? Culturalmente, com um resultado financeiro diferenciado. Uma região tem trabalha com a agricultura, outra região trabalha com a indústria, e assim por diante. Nós temos muitos países aqui. Então, o brasileiro que saiu daqui, vai para fora e não conheceu o Brasil,
acaba tendo essa imagem ruim do país. Mas o país tem muito o que fazer, tem muito o que aprender, tem muito ainda que criar no Brasil. Nós temos uma população média aí, porém nós temos muito espaço. Vai na China, não tem lugar para as pessoas andar. Nós temos espaço aqui para crescer muito a nossa população. Nós temos clima, nós temos tudo aqui. Né? Logicamente, nós temos alguma deficiência administrativa, de governo, mas se a gente esperar o governo, nós não vamos a lugar nenhum. Nem lá fora, nem na América, nem na Europa, lugar nenhum você não vai. Se você esperar o governo, faça a tua parte. Busca, trabalha, cria, acredita que você diferencia. E aí, respondendo a pergunta que você me fez, eu acho que esse trabalho seu aqui do podcast é muito positivo. Porque alguém pode falar, pode dar oportunidade, pode ver que a tua própria história, né? Eu acho que o que você está fazendo é um trabalho fantástico. Obrigado. Você está fazendo de coração. Você está fazendo, pensando, tendo uma experiência, logicamente, né? Mas você está pensando no outro. Né? Sim, é muito louvável, é muito interessante. Não ganho um centavo com esse trabalho. Então, assim, é uma missão de vida para mim, sabe? É uma coisa que eu me apaixonei por isso. Porque eu penso assim, você escutar a história dos outros também, ok, é um ato de generosidade? Mas eu também recebo. Porque eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo muito. Com cada pessoa que senta aqui nessa cadeira, eu tô aprendendo demais. E se a gente não está aprendendo constantemente, né? Esse é o maior perigo, né? Quando a gente achou assim, não, agora eu sei de tudo. Agora... Então, esse podcast seu aqui, esse trabalho, ele pode desenvolver, você pode correr o mundo, criar várias outras coisas, se tornar uma empresa, se tornar um grande negócio, né? Eu fico feliz de ver isso aqui com você. Obrigado. Porque eu acho que nós cristãos e seres humanos, nós temos que ter um cuidado grande, porque a gente julga muitas pessoas. Parece que é da natureza nossa. Da natureza. A gente tenta não julgar, olhar de bons olhos, mas você acaba julgando as pessoas, sem querer. Por que aquela cultura é diferente? Por que aquela... né? E aí eu tive algumas interrogações com o Elias. Quando eu te conheci há 2 anos atrás, um pouco para cá, não, Elias veio dos Estados Unidos, tal. Por quê? Por que ele tem aquela Fiorino? Por que ele está fazendo? É louvável se empreender, fazer aquilo ali. Mas era estranho. É louvável. É estranho por quê? Porque eu acredito que, pouco que eu vi de você, eu acredito que Deus te deu mais dom do que aquilo ali. Deus te deu muito mais dom do que... Por que esse cara tá fazendo frete? Por que o cara tá fazendo frete? Deus deu muito mais dom para você. Com certeza, eu não sei, mas... Não, na verdade, eu posso te falar um pouco sobre isso. Mas eu preciso te falar. Já mudei meu pensamento, tá? Já entendi. Você entendeu? Você mudou aqui mesmo? Aqui, agora. E posso te falar uma coisa? Bacana. Posso te falar uma coisa? Bacana e corajoso também, tá? Porque não é todo mundo tem humildade ou tem coragem de botar aquilo ali que você botou. Então, eu não penso assim... E tudo bem, você teve esse pensamento. Para mim, eu não sinto ofendido. Mas eu vivo lá no futuro, igual você. Assim, e se isso virar algo? E virar uma das empresas? Então, eu não tenho vergonha, sabe? De dirigir um Fiorino, sendo um americano com diploma de universidade americana, estou dirigindo. Porque é aquele negócio. Eu não me importo se a pessoa me vê... Ai, olha lá. Eu não tenho esse... Sabe, assim... E eu acho que aqui no Brasil podia ter menos disso, assim. Vamos dizer, um cara que ele é poderoso, por que ele não pode dirigir um carro inferior? Né? Às vezes as pessoas têm tanto pensamento aqui que estão pensando de mim, e eu eliminei isso, sabe? Por causa que, assim, eu penso assim, faz parte do meu propósito? Se sim, então as pessoas vão informando a opinião. Perfeito. Não é justificando, tá? Mas transporte. Tem N espaço para trabalhar. Todos os segmentos você tem espaço para você trabalhar.
pessoa tem uma Fiorino, vai fazer transporte, divulga. Tem muito transporte, nós usamos aqui. Transporte de sair de uma cidade para outra, transportezinho pequeno. O cara tem uma minivan, propriamente uma Fiorino, carros assim, vai de uma cidade para outra e faz transporte e divulga. E alguns já aumentaram. Tem empresa que eu vi iniciar assim, eu vi iniciar a questão de anos atrás, e hoje tem vans, caminhões, e aumentou. Começaram com uma, foi crescendo. Perfeito. O que eu digo é assim, é aquela ação de você acreditar, desenvolver e fazer. Entendeu? Isso. Então, essas pessoas, como você falou, eu não tenho isso em mim de ter que dirigir um carro bom. As pessoas que têm esse perfil seu, e eu acho que eu também tenho isso, porque eu faço muito... Eu muitas vezes estou fazendo treinamento de instalação, junto com a equipe de instalação, de treinamento em outras cidades, né? E aquele funcionário fala, há muito tempo você trabalha nessa empresa, como é que essa empresa, qual que é o teu salário lá? Essa empresa paga bem? Perguntando pro dono. Para mim, a empresa é minha, eu estou lá fazendo um treinamento. Isso é uma coisa que me ocorre muito, né? Como que você responde? Às vezes você disfarça ali? Eu falo, olha, a empresa é muito boa, eu ganho aí X, que eu sei mais ou menos os valores. Eu não falo, eu deixo. Né? Você deixa. E às vezes até faço algumas perguntas, é uma experiência também. É tipo um espião ali. Vendo. Os instaladores, os trabalhadores ali. Isso é normal para mim, eu também penso dessa forma. Mas só que junto com isso, eu sou um pouco acelerado. Se eu tiver com o carro ali para uma função, eu sou de muita ação, eu não consigo... Claro, porque você está gerenciando algo que já cresceu. Né? Então... Mas você tem ali, mesmo que eu não fosse dirigir, se eu tenho esse carro ali que podia fazer transporte, eu ia achar algum caminho para ele fazer transporte todo dia. Todo dia. Entendeu? Eu ia acelerar. Sim. É o meio natural mesmo de querer acelerar o processo. E crescer as coisas. Porque aquilo aconteça. Mas eu posso falar mais uma coisa? Sabe, às vezes eu gosto de fazer... Eu uso muito minha mente... E às vezes eu gosto de fazer um negócio manual. Parece que dá uma desacelerada na mente. Faz sentido? Faz. Às vezes faz sentido. Por exemplo, aqui eu tenho um jardineiro. Eu não preciso. Mas só o fato de cortar minha grama dá um sentimento tão gostoso de fazer algo manual que não preciso pensar, não preciso usar os neurônios. E às vezes surgem ideias. Sabe onde surgiu a ideia do Gringo do Sul? Nunca falei isso no podcast. Tenta adivinhar. Tô privilegiado então, hein? Sabe onde que eu surgi esse nome? A sua ideia foi no chuveiro. A minha, adivinha onde que foi? Cortando grama. Não. Foi no trono. No trono. No vaso. Perfeito. Então, assim, às vezes quando a gente tá parado, desconectou. As melhores ideias, Edson, vêm no momento que nós estamos fazendo algo assim, que a gente tá viajando. Você não concorda que nós homens, a gente precisa da caixinha do nada? Precisa. De fazer um negócio que quando a mulher vem e pergunta, o que você tá pensando? Não, nada, eu tava pensando ali naquela galinha ali, no meu café da manhã. Às vezes eu preciso de fazer coisa que faz a minha mente viajar um pouco. Perfeito. Sabe? Preciso. Entendeu? Entendi. Então é uma combinação de coisas, eu acho, né? Um conjunto de coisas, eu acho que a gente precisa para viver o nosso propósito. Então, eu penso muito nisso. Qual que é o meu propósito? Se não faz parte do meu propósito, eu elimino. Tem que ter força para isso. Tem que ter força. Tem que ter objetivo. Né? Tem que ter Deus, tem que ter bem encaminhado. Sim. Tem que ser cristão. Né? Tem que ter Deus, né? E ter força, porque a dificuldade está aí. Né? As tentações estão aí. Sim. Né? E existe os períodos da vida, né? Porque você tem 30 anos. Do 30 ao 40 você tem um período de vida diferente. Do 40 ao 50 é diferente. Do 50 para frente é outro. O que eu plantar hoje, o que eu plantar nos meus 30, eu vou ter nos meus 40, né? Exatamente. E os riscos também nesses períodos, né? Então você tem que ter a cabeça no lugar, ter fé, tem que fazer certo e brigar e lutar pela verdade, pelo que é, pela clareza. E tudo isso dá uma riqueza muito grande para a gente, que é ter paz. Ter paz. Muita paz. E a paz, na meu ver, ele vem da onde? Vem da nossa família.
E a riqueza, tudo que você tem de bom vem da tua família. Sim. E essa paz vem aí. Ô Edson, mas sabe uma coisa de mim? Eu escuto conselho. Né? Eu gosto de dizer isso, assim, algo que eu gosto de mim, eu escuto conselho. Então, por exemplo, você estava falando algo sobre mim ali agora. Imediatamente meu coração abriu para escutar o que você queria dizer, para analisar. Porque se a gente não aceita conselhos e aceita correção, aí é que o negócio desanda, sabe? Então eu peço sempre a Deus, sabe? Deus me direciona, me conduz com sua sabedoria, que eu oro todos os dias, porque eu sou ser humano. Se eu não tô com o coração aberto para escutar a opinião de alguém, por exemplo, você tem o dobro de anos, né? Quase, de mim. Então quem sou eu para não escutar um conselho de alguém que viveu nessa terra o dobro de tempo do que eu? Mas ao mesmo tempo eu tenho que analisar, né? E pensar criticamente sobre aquilo, né? Então eu acho que se a pessoa não tiver, né? Tem que ter essa abertura. De abertura. Se for para mim dar um conselho para qualquer jovem... Qual que seria? Eu gosto disso. Pensa grande. Pensa grande. Sempre você tem que pensar grande. Não importa. Vai à luta, acredita, pensa grande. Pensa que esse seu estúdio, esse seu podcast aqui, você pode estar no mundo. Não pensa em estar no Brasil. Se você pensar em estar no mundo, e você não chegar no mundo, você vai chegar no Brasil inteiro. Eu acho que a gente tem que pensar sempre a mais. Eu sempre tive isso desde criança, né? Então, meu pai falava, não pensa em comprar uma bicicleta. Pensa em comprar uma moto, que no pior das hipóteses você vai andar de bicicleta. No pior das hipóteses. Quer comprar uma moto? Pensa em comprar um carro. Que se não der, pelo menos você vai andar de moto. Pensa à frente, pensa mais. Então, mesmo com todas as falhas, mesmo com todos os fracassos, você ainda dá esse conselho. Pense grande. Pense grande. Eu vivi um período difícil, que é esses 10 anos atrás, e por graça de Deus, eu nunca tive uma depressão. Eu nunca tive uma depressão. Eu tinha esse projeto desse produto novo, que é a cerca. Eu já tinha esse projeto antes de eu ter que parar, porque eu vi que não estava bem. O empreendedor, ele sempre vai criando o plano B, né? Eu tinha um plano B. Mas quando eu vi esse produto, quando eu vi esse desenvolvimento, eu não pensei em regional. Eu pensei em vender para todo o Brasil. E longe, né? E hoje a gente vende para o Uruguai, nós vendemos para o México, alguns países aqui da América Central. A gente vende para alguns lugares, não muito, mas a gente já exporta e vende para o Brasil inteiro. Mas eu acredito... Você exporta para quantos países? Nós exportamos diretamente só para o Uruguai. Nós exportamos para outros países, mas não é direto, é indireto. A gente produz para uma outra empresa. Mas está lá e nós temos espaço. Então, eu acredito assim, as pessoas têm que acreditar mais nela, pensa grande. Gosta de cozinhar, vai montar um negócio, cara, vai montar lá. Abre um YouTube. Monta o melhor, pensa em montar aqui e ter 3 pontos na cidade e ir para outra cidade. Pensa grande. Porque quando você pensa grande, você trabalha para isso, você se organiza para isso. E se você não chega, o que aconteceu vai ser de valor, vai ser bom, né? Sim, pelo menos você tentou. Exatamente. Edson, você sabe quanto tempo nós já estamos aqui? Não. O tempo voa, não voa? Voa. Nós estamos mais de 1 hora já conversando. Quase 1h30 conversando. Que bom, né? Por isso que não tem relógio aqui, ó. Que bom, aqui, é perfeito. Esse tapete aqui, ele congela o tempo. Ótimo. Eu brinco assim. Porque, para mim, é uma honra ter uma conversa com uma pessoa igual você, escutar a sua história, a gente compartilhar ideias. Essa conversa nunca mais vai existir, né? Não. Essa é uma conversa única. E se inspirar pelo menos uma pessoa, se inspirar pelo menos um brasileiro, né? Para mim já valeu. Por mais que eu penso grande, eu quero inspirar o máximo de brasileiros possíveis. Perfeito. Mas se inspirou só um, eu também tive o sucesso. Perfeito. Faz sentido? Faz muito sentido. Faz muito sentido. Eu quero te fazer uma pergunta, então, para finalizar, tá? Eu poderia ir por muito tempo aqui, é infinitas as inspirações que a gente podia ter um com o outro. Mas pela questão do tempo, Edson, eu quero te fazer uma pergunta para finalizar. E essa pergunta você está respondendo para mim, mas você está respondendo para o povo brasileiro, tá? Qual é o seu sonho brasileiro? Meu sonho brasileiro. Sonho brasileiro. Pode pensar um pouco. Já pensou nisso? O sonho brasileiro?
Porque nos Estados Unidos, os americanos têm The American Dream. Então, para mim, eu senti assim que eu conquistei meu American Dream. E eu percebi, cara, não é aqui que eu quero viver. Eu quero minha terra de volta, eu quero o Brasil. Então, hoje eu estou em busca do meu sonho brasileiro. Então, inspirar o povo é sobre fazer o brasileiro acreditar no sonho brasileiro deles. Qual é o seu sonho brasileiro? Você me pegou agora, porque eu já realizei muitos sonhos e continuo realizando, né? Uhum. Eu continuo realizando. Então, quando você chega aos 59, você tem o teu... Eu continuo sonhando, continuo buscando, vou continuar trabalhando a vida toda, não sou um cara que vai parar de trabalhar, aposentar, né? Mas, como eu já realizei algumas coisas, eu estou trabalhando para realizar coisas, o sonho meu brasileiro é ser independente. Como ser independente? Ter a minha empresa, poder dar trabalho para pessoas, orientar, dar instruções, promover isso, né? E o meu sonho brasileiro é poder ver pessoas como eu, acreditando no país, pessoas com coragem, pessoas dispostas. Me incomoda, eu aceito, quando eu vejo um funcionário chegar atrasado, reclamar, amigos, reclamar de várias coisas, me incomoda, opa, reclama não, vamos fazer melhor, faz diferente. Então, o meu sonho é ver o brasileiro mais firme. Se levantar, realizar, fazer o seu, buscar, defender o país. Defender o país. Isso aí, independente de partido, não existe isso. O país nosso está acima de tudo. Nós somos todos nação, brasileiros. Eu nasci aqui, né? Tem que honrar essa nação, essa pátria, e ir para cima, acreditar muito. Então, o meu sonho de brasileiro é ver os brasileiros sendo brasileiro, jamais reclamar, acreditar no país, trabalhar, construir, ser inovadores, ser criadores. E nós somos. Nós somos muito. E para não reclamar, tem que ter gratidão, né? Sempre. Se o coração tá cheio de gratidão, não tem como reclamar, não é? Não tem. Isso foi perfeito, com esse sol que nós temos, com tudo que nós temos aqui. Nós só temos que festejar. É agradecer o país que nós temos. Trabalhar. Para mim, essa... E trabalhar. Suficiente. É isso. Vamos para cima. Vamos para cima. E o sonho é viver bem com a família. Eu tenho uma família linda, tenho 2 netinhas já. Viver bem, curtir, poder estar junto. Sim. Poder estar na piscina. Todo mundo tem que ter uma piscina. Claro, tem que ter Max uma piscina para estar com os netinhos, com os filhos, com a namorada, né? Para curtir o sonho brasileiro tem que ter uma piscina com as cercas do Max Pool. A cerca do Max Pool com o equipamento e a piscina da Living Pool. A piscina da Living Pool. Pronto. Tá tudo certo. Já faz o patrocínio aqui, né? Parabéns, Edson Sanchez. Congratulations. Você acabou de conquistar. Sabe o quê? Você acabou de conquistar? Vou pegar aqui para você. Ótimo. Você acabou de conquistar, ó. Seu Gringo Card. Gringo Card. Vou mostrar aqui, bro. Mas para ser oficial, precisa do carimbo, tá? Vamos carimbar seu Gringo Card? Vamos. Esse Gringo Card aqui, só para esclarecer, não é Green Card, tá bom? Por favor, não vá lá para os Estados Unidos. Levar isso aqui, tentar entrar e não... Não vai dar. Não vai dar bom isso aí. Tá bom? Mas, ó... It's official! É oficial. O Gringo Card. Bacana. Obrigado. Vou guardar isso aqui com muito carinho. Vai guardar isso aí? Não vai perder? Guardar, não vou deixar perder, numa gaveta, não? Vou guardar com carinho. Obrigado. Foi uma satisfação, um prazer estar aqui com você. Foi uma honra. Uma experiência muito boa, muito positiva. O que você achou de compartilhar sua história? Eu me senti bem, gostei. Espero que possa servir para alguém, né? Vai servir. E eu sempre acredito que nada acontece à toa. Estamos aqui porque Deus quis, né? Que seja bom para alguém. Para mim foi uma satisfação enorme. Parabéns. Continue assim. Eu quero ver daqui 10 anos. Se você
Aliás, de coração, quero ser convidado daqui 10 anos para voltar aqui. Para tá? voltar. É daqui 10 anos. Daqui 10 anos. Eu vou colocar na minha agenda. Coloca. Quando crescer esse canal. E fique ligado que esse mês vai ter umas novidades aqui do Gringo do Sul, tá? Nós vamos trazer umas inovações aí para começar a expandir mais esse podcast. Perfeito. Obrigado pelo apoio, tá, Edson? Obrigado, sim. Obrigado. Valeu. Tchau.